안녕하십니까. Olá, pessoal. Obrigado. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos ler a palavra da Bíblia. 출애굽기 19장 1절부터 Vamos ler do Êxodo, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Iremos ler até o versículo 15. 찾으셨으면 출애굽기 19장 1절부터 읽겠습니다. Se todo mundo achou, irei ler do Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 1. 이스라엘 자손이 애굽 땅에 나올 때부터 제3월 곧 그때 그들이 시내 광야에 이르니라. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. 그들이 러비딤을 떠나 시내 광야에 이르러 그 광야의 장막을 치되 산 앞에 장막을 치니라. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께 산에서 그를 불러 가라사대 너는 이같이 야곱 족속에게 이르고 이스라엘 자손에게 구하라. Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였은가? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였으면 너희가 보았느니라. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. 너희가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 나라가 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 구할지니라. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. 모세 와서 백성의 장로들을 불러 여호와께 자기께 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 백성이 일제에 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 회복하매 Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성으로 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 모세가 백성의 말로 여호와께 구하였으므로 Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 순결케 그들의 옷을 빨고 그들로 옷을 빨고 Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. 예비하 제3일을 기다리게 하라. 이는 제3일에 나 여호와가 온 백성의 목전에 시내산에 강림할 것임이니라. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. 사면으로 지경을 정하고 이르기를 너희는 산과 산에 오르거나 그 지경을 범하지 말지니 산을 범한 자는 정령 죽임을 당할 것이라. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, porque aquele que tocar o monte será morto. 손을 그에게 대미 없이 그런 자는 돌에 맞아 죽임을 당하나 살에 쇠어 죽임을 당하리니 짐승이나 사람을 물론하고 살지 못하리라. 나팔을 길게 불건 산 앞에 이를 것이니라 하라. Mão nenhuma tocará nestes, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. 산에서 내려 백성의 길을 백성으로 성결케 하니 그들이 자기 옷을 빨더라. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. 모세가 백성에게 이르되 예비하여 제3일을 기다리고 여인을 가까이 말라 하니라. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Lemos até aqui. 오늘 많은 분들이
법적으로 생각하는 게 십계명이고 율법인데 Muitas pessoas acreditam que em Deus hoje em dia, mas o que mais valorizam são os 10 mandamentos e a lei. 왔을 때 이스라엘 백성이 어떻게 이 율법 받은 그 이야기를 최르키는 이야기하고 있습니다. Em Êxodo está falando sobre como os israelitas receberam a lei e como eles reagiram. 그들은 이스라엘 백성들은 말을 했습니다. O povo de Israel disseram muito facilmente. 행하면 복을 받는다고 얘기해요. Deus disse: Se guardardes a minha aliança, vocês serão abençoados. 재밌는 건 7절인데요. Mas a parte divertida está no versículo 7. 장로들을 여호와께 자기께 명하니 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 뭐 괜찮으시면 8절을 다 같이 읽어봅시다. Se estiver tudo bem para vocês, vamos ler o versículo 8, todo mundo junto. 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 해보하매 Vamos ler todo mundo junto? Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 신앙생활하는 사람들 가장 큰 문제는 바로 이 문제입니다. Este é o maior problema das pessoas que vivem a vida espiritual desta época. 정말 사람들은 사람을 잘 모릅니다. As pessoas não conhecem sobre si mesmos. 율법이 내려오면서 Assim que veio a lei, 너희가 이 말씀 다 지켜 행하면 너희가 제사장 나라가 되고 복을 받고 은혜를 버리라고 말했어요. Deus disse aos israelitas: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Vós me sereis reino de sacerdotes. 이다 하고 말했어요. E o povo respondeu: Tudo o que o Senhor falou, faremos. 그럼 그들 가운데 몇 명이 이 율법을 완벽하게 지켰습니까? Então, quantas pessoas cumpriram a lei perfeitamente? 인류 역사의 모든 생명 가운데 이 땅에 와서 이 율법을 온전하게 지킨 사람은 한 사람도 없어요. Não há sequer uma pessoa na história humana que cumpriu essa lei perfeitamente. 우리가 단순하게 십계명을 거짓말 안 하면 되지. Então, simplesmente pensaram: tudo o que eu tenho que fazer é não mentir. Então, é só eu não adulterar, não roubar. 이거 착하게 살면 되는 거 아니야. Então, é apenas eu viver bem. 그렇게 하고 이 말씀을 지키겠다고 약속을 했습니다. Então, muitas pessoas pensaram assim e disseram que vão cumprir a lei. 그러나 지구가 만들어진 이래요. Mas, depois que a terra foi feita, 하나님 이 율법을 완벽하게 지키는 한 사람도 없습니다. mas não há sequer uma pessoa que cumpra essa lei perfeitamente. Esse é o problema. 지난번에 이스라엘 갔을 때 이스라엘 랍비하고 대화를 했습니다. Quando eu fui a Israel da última vez, eu conversei com o rabino. 지켜야 한다고 이야기를 했습니다. E ele disse que precisamos manter a lei. 당신 정말 잘 지킨다고 생각하고 있느냐? Eu perguntei a ele: Você realmente acha que está cumprindo toda a lei? Eu perguntei a ele. 나는 내 나름대로 지키고 있다고 생각을 한다. E ele disse: eu acho que, com a minha própria perspectiva, eu acho que eu estou indo muito bem. 사랑하는 여러분, 우리가 완벽한 율법을 지킬 수 있었다면 Amados irmãos, se pudéssemos manter toda a lei perfeitamente, 없었을 거고 então não teríamos nosso pecado. 십자가에 못 박히시지도 않았을 거고 Então Jesus não seria crucificado. 지옥도 없을 거고 멸망도 없었을 겁니다. E não haveria inferno nem destruição. 여기에서 우리 가장 중요한 것은 A parte mais importante nessa parte é que 대부분 사람들은 어떤 이야기를 할 때 내가 설교할 때 어떤 부분을 가지고 설교하든지 간에 a maioria das pessoas, quando eu prego para elas, 이제 그 설교 어려운 게 뭐냐면 내가 하는 이야기의 의도를 성도들 그걸 다 받아들일 수 있다고 생각하는 큰 문제입니다. as pessoas pensam que podem receber todo o propósito e compreendê-los quando eu prego. 진짜 똑같은 설교를 들어도 Se você sentar aqui e ouvir a mesma pregação, 다 생각이 다르고 마음이 다르기 때문에 porque todo mundo tem uma ideia diferente e um coração diferente. 할 수 없을 뿐만 내가 쉽게 이해할 수도 설명해줘도 그것까지도 아는 사람이 많지 않습니다. Você pode não entender a Bíblia, mas você também pode não entender o que eu estou dizendo. 지구 위에 하나님의
하나님의 율법을 완벽하게 지킨 사람 몇 사람 있다고 생각하십니까? Quantas pessoas vocês acham que existem aqui na Terra que conseguem cumprir a lei perfeitamente? Quantas pessoas você acha que tem? 한 명도 없습니다. Nem mesmo uma pessoa. 한 명도 없습니다. Nem mesmo uma pessoa. 왜냐하면 그런데 내가 어떤 사람에게 이야기하는데 내가 하는 말하고 다른 자기 기준을 가지고 들으면 쉽게 뭐 그냥 가볍게 생각할 수 있을 거예요. Então, quando eu falo com uma pessoa e ela tem um padrão diferente do meu, ela pode pensar que é muito fácil. 받아들이면 사실 달라지는 거죠. Mas se você receber essa palavra perfeitamente, exatamente, então você muda. Pessoal, Deus, 얘기하는 이거 지금 출애굽기 19장인데 nós estamos falando sobre o Êxodo no capítulo 19 agora. 처음부터 하나님은 예수 그리스도께서 오실 것을 말씀을 표현하고 있었어요. Desde início em Gênesis, Deus está expressando que Jesus virá. 자, 여러분 하나님은 천지를 창조하실 때에 그리스도를 보내시기로 이미 결정하셨어요. Então, quando Deus criou essa terra, ele já havia decidido enviar a Jesus. 보내기로 작정하신지 아십니까? Você sabe por que ele decidiu enviar a Jesus? 다 지키면 Se cumprimos toda a lei, 하게 되고 Jesus simplesmente não teria que vir. Ele não teria que ser crucificado. 할 수 있고 그런 거예요. Não temos pecado e todos podemos ir para o céu. Seria assim. 역사상에 이 율법을 완벽하게 지킨 사람은 한 사람도 없었습니다. Mas na história humana não houve uma pessoa sequer que tenha cumprido essa lei perfeitamente. 제가 이제 사역자들하고 이제 전도자들로 이야기를 하다 보면은 Eu falei com os pastores e quando falo com os ministros, 형제 나는 그래 내 나름대로 하나님 믿는다고 했다 성경 말 지킨다고 했다 그 이야기를 해요. muitos disseram: Ah, eu acredito e eu sigo a Bíblia da minha maneira. 네 나름대로가 아니라 하나님 말씀대로인데 너 왜 나름대로냐? Por que você está dizendo de sua maneira? Não pode ser da sua maneira. Você precisa seguir a palavra conforme a maneira de Deus. 참 안식일 지켰어 뭐 그렇게 말할 수 있어요. Então, por mim mesmo, eu vim para a igreja, eu guardo o dia de sábado. Você pode dizer isso. Eu oro a Deus. 했는데 Eu dei ofertas. 착실하게 했는데 Eu prego para outras pessoas. 그러면 그것이 하나님의 기준에서 완벽하게 우리를 거룩하게 하냐? 아니거든요. Mas, no padrão de Deus, isso não pode nos tornar perfeitos diante de Deus. 성경을 읽으면서 뭘 알아야 하냐면은 Quando lemos esta Bíblia, o que devemos saber? 창세 전에 Antes da criação, 그 그리스도를 이 땅에 보내시기로 결정을 했어요. Deus decidiu enviar Jesus Cristo a essa terra. 맞습니까? Eu estou correto? 여러분 그 왜 하나님은 창세 전에 예수님이 오셔서 십자가에 못 박힐 것을 계획하셨습니까? Por que Deus planejou enviar Jesus antes mesmo da criação? 오늘 통역하는 형제가 Então, o irmão que está traduzindo hoje, 코로나에 걸렸어요. ele pegou Covid 그래가 몇 날 동안 격리를 했어요. e ele estava de quarentena por alguns dias. 그 전에 이제 음성이 나와서 나은 거예요. Poucos dias atrás deu negativo, então está curado. 그리고 나와서 이제 자유롭게 됐고 그런데 Então ele ficou livre ontem. 내 자고는 골치가 아파요. E quando eu acordei, minha cabeça começou a doer. 어제 집에 갈 때 항주를 옆에 좀 태우고 갔거든요. Porque ontem, quando fui para casa, eu fiz ele sentar ao meu lado. 아, 그 차에 그치 코로나가 나을 갈때 전염이 잘 된다 하는데 Ouvi dizer que quando está curado da Covid é quando passa para outra pessoa. 새벽에 와서 있다가 장명철 목사님 오시길래 E na madrugada, o pastor Chang Yong-choi veio. 그 키트 있느냐고 물어봤어요. Eu perguntei a ele: Você tem aquele kit de Covid? 자신만만하게 많이 있다 하더라고요. E ele disse com toda a convicção: Sim, temos muitos. Então eu disse: Você poderia me dar um? 간질간질하게 했다가 E eu então coloquei no nariz, dei uma cosquinha, né? Mas eu estava limpo. 간 거예요. E realmente estava limpo, né? 제가 이제 오늘 만약에 코로나 걸리면 어떻게 해야지요? Se eu pegar o Covid hoje, o que devo fazer? 이거를 녹음했다가 녹화했다 하지 말까? Deveria gravar a minha pregação? 음성이 나와서 Então deu negativo para ele, né? 하나님 앞에 감사히 설 수가 있었습니다. Então fiquei muito agradecido na frente de Deus. 중요한 것은 우리가 코로나에 걸린 사람이라면 O
O importante é que, se você é paciente do Covid, 위해서 그 남을 위해서 내가 조심해야 하고 그렇게 해야겠죠. então, por mim e para os outros, você precisa ter cuidado. 해봅시다. Vamos falar sobre isso um pouco mais. 코로나를 단절시킬 수가 있을까요? Mas fazendo isso, podemos fazer esse Covid acabar? 그렇죠. 어렵지요. 그렇죠. Sim, né? É difícil, não é? É difícil. 눈에 보이는 것도 아니고 야, 얘 병균 나간다. 병균 이렇게 할 수는 좀 다른데. Você não pode ver o vírus, então geralmente você fica, oh, há um vírus aqui, há um vírus aqui. Ou quando você respira, há um vírus, eu posso ver. 걱정하고 별거 할 필요 없죠. 안 나오면 되지. Então você se preocupa, 근데 정확하게 눈에 안 보이는 병균인데. mas este é um vírus que você não pode ver com seus olhos. 간질러 가지고 와서 해서 다 확인할 수 있는 것도 얼마나 다행이에요. E é muito bom possamos colocar um palito no nariz e verificar se você tem ou não. Né? 때문에 Porque viajo muito para outros países. 하고 확인증 때가에 가야 하고 그쪽 공항에다 내놔야지 들어 보내주고. Então, por isso, quando eu viajo, eu preciso, né, pegar um papel. 오기 전에 그쪽 날 또 이제 다시 그 이제 확인해서 음성됐다고 와야 이제 한국 들어올 수 있고. E também, quando eu volto para a Coreia, eu preciso, né, pegar um papel daquele país dizendo, né, que tá tudo ok. 시간에 한국에 다시 검사해라 하고. E a Coreia não acredita, né? Então eles me disseram para pegar outro papel para eles checarem novamente. Isso é algo que você pode ver. 병균은 실제로 눈에 보이지 않지만 그것도 물체인데 O vírus, né, você não pode vê-lo, mas é material. 그 눈에 보이는 물체는 마음의 세계를 이야기하고 있으니까. A vida espiritual não é material, né? E fala assim da palavra do coração. 예배할 때는 우리 생각이 다 다른 거예요. Então, todo mundo aqui sentado aqui no culto, né? Mas todo mundo tem uma ideia diferente. 그렇다고 해서 여러분 이 설교를 듣고 다 받아들인다. 그건 거의 불가능한 거예요. Por mais que eu dê uma pregação tão boa, mas é impossível para todos vocês receberem tudo. 좀 더 해야 하고, 아 이거 좀 부족한 건 이건 내가 설명이 부족해서 좀 더 해야지. 이렇게 해서 다 이해한다고 다 믿는 것도 아니란 말이에요. Então, estou repetindo todo esse tempo. Eu preciso explicar isso mais. Então, estou pregando a mesma coisa, mas ainda assim, poucas pessoas podem aceitar a pregação como ela é. Então, eu não tenho que dizer algo muito longo. Simplesmente dizendo em uma palavra, Deus disse isso. No versículo 8. 5절에 Desculpa, no versículo 5. 세계가 다 내게 속하 있는 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너 열국지 내 소유가 되겠고. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 요즘 너무 신나는 게 뭐냐면 Esses dias eu ando muito animado, 눈이 많이 나빠졌어요. porque meu olho estava muito ruim. 안경을 썼어요. E eu costumava usar óculos. 한 30년 쓴 것 같아요. Eu acho que eu uso os mesmos óculos há uns 30 anos. 안병선 형제는 안과에 가서 눈 처방을 안경 처방을 받았어요. Eu fui ao oftalmologista, ao irmão da nossa igreja, An Sun Jong, né? E eu peguei uma receita de óculos. 받아가지고 와서 바로 이제 안경을 주문해야 하는데 Então, depois de eu pegar a receita dos óculos, eu precisava encomendar os óculos. 처방전을 놨던지 모르겠는 거예요. Mas eu esqueci onde eu havia colocado o papel. 여러분들 젊은 사람 이거 알아야 돼요. Os jovens devem saber disso. 나이 80이 가까우면 Se você chegar perto dos 80 anos, há muitas coisas divertidas. 저 사람 이름 뭐더라? 얼마나 재미가 있어요. Qual é o nome dele? Qual era mesmo o nome dele? É tão divertido isso, né? 자매. Oh, sim, 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 irmã. 이제 여러분들 이런 걸 안 겪어본 사람들은 인생의 맛을 다 반밖에 몰라요. As pessoas que não experimentaram isso só conhecem metade da sua vida. 제 딸이 제가 이번 병원 눈 수술을 했는데 Então, minha filha e eu fomos ao médico e eu fiz a cirurgia. 놓고 왔어요. E hoje eu não trouxe meus óculos. 안경 안 쓰고 이렇게 앞에 다녀서 이게 얼마나 좋은 건지 잘 모르겠어요. E eu estou tão bem porque posso ficar em pé aqui sentado sem meus óculos. 한번 양쪽 눈을 했는데 Então, fiz a cirurgia em meus dois olhos. 전혀 몰라 했던 나 의사 믿으니까 했고 우리 형제니까 더 믿죠. E eu só confiei no médico, né? E ele é um dos nossos irmãos, então eu confiei mais ainda. 했는데 Então, anteontem eu fui lá para me analisarem. 1.0쯤 된다고 하더라고요. Eles disseram que a minha visão é de cerca de 1.0. 완벽하게 되면 한 2달을 기다려야 했는데 2달 동안 약을 넣으라고 하더라고요. E para ficar perfeito, eu preciso esperar 2 meses. Então, eles me disseram para eu colocar um remédio oftalmológico no meu olho. 좀 될 것 같다.
E eles disseram que depois de 2 meses eu estaria em torno de 1,5. 읽을 때 성경을 안경 안 끼고 왔다. 여러분 너무 신기하죠? E eu aqui estando lendo a Bíblia sem óculos é tão incrível, não é? 잘 생각 안 하겠지만은 Tem tanta gente que acha isso uma bobagem. 안경을 안 끼고 올라는 얼마나 기분이 좋은지 몰라요. E eu estou tão feliz, né, que eu posso sentar aqui em pé, estar aqui em pé sem meus óculos. E eu estou lendo a Bíblia sem meus óculos. 이제 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. Vós me serei reino de sacerdotes e uma nação santa. 꿈 같은 거예요. É como um sonho. 뭘 넣었다 하더라고요. Eles disseram que me colocaram algum tipo de máquina no meu olho. 기계를 넣든지 뭘 넣든지 간에 Não importa o que colocaram, uma máquina ou outra coisa. Deixe-me somente ver isto. 이제 계속 좋아지면 Se a minha visão melhorar, 이제 여러분 저 얼굴 다 보고 여러분 옷 저 뭐야 잘 입었는지 그것도 다 보고 이제 뭐 다 볼 거예요. eu vou poder ver o rosto de todos vocês e vou poder ver o que vocês estão vestindo. 그러니까 그 진짜 눈이 밝아서 모든 정확히 보는 거 반만 보는 거 차이가 굉장히 큰데 Há uma grande diferença entre poder ver claramente e não. 이제 눈의 이야기를 하려면 귀의 이야기를 하는데 Então, dessa vez, eu quero falar sobre as orelhas. 이 음성을 들어요. Então, ouvimos a palavra de Deus. 5절에 19장 5절에 Então, aqui no versículo 5, capítulo 19, 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. 라고 말하냐면 E no versículo 6 está dizendo, 세상 나라에 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말 이스라엘 자손에 구할지니라. vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. 확실히 봤죠. Eu li claramente isso, sem os meus óculos. Eu li todas as palavras. Eu li muito claramente. Sim, eu li isso muito claramente. 성경으로 이야기합시다. Então, vamos voltar para a Bíblia e falar. Assim, o povo de Israel, eles ouviram a voz de Deus. 다 내게 속한 것 같이 속하였나니 Toda a terra é minha. 내 말을 다 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos. No versículo 6, 세상 나라가 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말 이스라엘 자손 구할지니라. vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. 자, 여기 들어보세요. Ouça com atenção. 이제 7절에 뭐라고 말하냐면은 Então, no versículo 7 está dizendo: 장로들을 불러 여호와께 자기께 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. No versículo 8, vamos ler todos juntos. 시작. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 자, 여러분 백성들이 하나님께서 이 말 지켜 행하면 제사장 나라가 복받는 나라가 된다고 하니까 백성이 뭐라 우리 다 지켜 행하리다라고 말을 했지요. Então Deus disse a todos eles: Se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o povo respondeu junto: Tudo que o Senhor falou, nós faremos. 다 지켜 행하리다 그랬지요. Então não há erro nessas palavras, certo? Eles disseram que vão manter todas as coisas, certo? 잘한 겁니까? Então o povo fez bem? 말씀에 그대로 듣고 그대로 대답했는데 Eles ouviram a palavra e eles apenas responderam de acordo com isso. Então vamos falar sobre isso. 그 백성들이 하나님 말 다 잘 듣고 잘 지켰습니까? 하는 겁니다. Eu estou falando que as pessoas realmente ouviram a palavra de Deus e disseram que vão guardá-la. 잘 지킨 사람이 몇 명 있지요, 지구 위에? Então, nessa terra, quantas pessoas guardam a palavra de Deus? 한 명도 없었어요. Nem mesmo uma pessoa. 다 율법 어긴 거예요. Todo mundo foi contra a lei. 예, 다 어긴 거예요. Todos eles não foram capazes de guardar toda a lei. 오늘날 이 성경이 우리에게 주어진 이유는 Então, essa Bíblia nos foi dada por quê? 하나님은
훨씬 전에 창세기에서 예수님을 보내실 것을 미리 예언하셨어요. Então, na verdade, Deus planejou enviar Jesus Cristo. Mesmo antes do Êxodo capítulo 19, em Gênesis, já havia decidido enviar a Jesus. 약속했어요. E em muitas partes, Deus prometeu enviar seu Filho, Jesus Cristo. 하나님이 예수님을 보내신다는 이야기는 무슨 이야기입니까? O que significa enviar a Jesus? 하나님의 법을 다 지킬 수 있다는 이야기입니까? 지킬 수 없다는 이야기. Você acha que isso significa que podemos manter toda a lei ou não? 자, 여기 우리 조항경제가 영어를 하는데 Então, aqui o irmão Johanju, ele fala em inglês. 영어를 알아듣는 사람도 있지만 못 알아듣는 사람도 있겠지, 그죠? Então, tem pessoas que entendem inglês, mas também tem pessoas que não entendem. 그렇겠죠? Certo? 그 여러분 이 말을 다 귀로는 들어요. Todo mundo aqui ouve a sua voz pelo ouvido. 것들을 좀 다 듣는데 그 뜻을 다 이해 못하는 사람도 많지요. Então, tem muitas pessoas que ouvem, mas não entendem totalmente. Certo? 그러면 그 사람 듣긴 들었는데 정확한 뜻은 모르는 겁니다. Então, as pessoas ouviram a voz, mas não sabem o significado exato. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀 정확히 들었어요. Assim, o povo de Israel ouviu a palavra de Deus, 근데 이제 그들이 하나님의 마음을 모르기 때문에 mas eles não conheciam o coração de Deus. 먼저 예수 그리스도를 보내신다고 약속을 했어요. Sim, Deus havia prometido previamente enviar Jesus Cristo. 하나님을 보내신 이유가 뭡니까? Qual é a razão de enviar a Jesus? 지키고 하나님 뜻대로 살고 죄를 안 짓고 정직하게 살았다면 예수님 와서 십자가에 못 박게 할 필요가 있습니까? Se conseguimos cumprir todas as leis e conseguimos fazer o bem, então Jesus tem que vir aí a ser crucificado? Não há nenhuma razão para fazer isso. 형제가 영어를 듣긴 듣지만 영어를 모르는 사람 그게 무슨 뜻인지를 모르는 거예요. Então, o irmão Chohanju, ele fala inglês e as pessoas ouvem o inglês, mas as pessoas que não sabem o inglês não podem entender. Não só o inglês, 독일어나 alemão, 시나 espanhol. 여러분 우리가 듣긴 듣는데 뜻을 모를 수 있는 거예요. Podemos ouvir a voz, mas não sabemos o significado. 근데 이거 왜 몰라? 다 안다고 생각하는데 Então, falando em coreano, por que não saberíamos? Todos nós, isso é o que falamos. 내 마음하고 우리 마음은 같으냐 다르다는 거예요. Mas o coração de Deus que falou essa palavra e o nosso coração são totalmente diferentes. 그러니까 Vocês me entendem? 이해하십니까? Vocês me entendem? 하나님은 우리가 이 율법을 주었을 때 Então, quando Deus nos deu esta lei, 다 들어보세요. ouça com atenção. 이것이 출애굽기에 나오는데 Isso vem em Êxodo. 좀 더 출애굽기 지나서 이제 레위기에 가면은 Mas se passamos um pouco adiante e formos para Levítico, em Levítico capítulo 4, 레위기 4장은 속죄 제사에 다하는 얘기. em Levítico capítulo 4 fala sobre a oferta pelo pecado. 옛날 장로교를 다닐 때 E eu, quando eu frequentava a igreja presbiteriana, 근데 부끄러운 이야기가 참 많은데 é uma história vergonhosa, me desculpe, 묵지를 많이 했어요. mas eu roubava muito. 정말 6.25 사변 지나고 그때 세상이 너무 가난했어요. Depois da guerra da Coreia, estávamos tão pobres. 아침에 자고 일어나면 얼어 죽는 사람들이 종종 길에 있어요. E quando acordávamos, podíamos ver as pessoas morrendo nas ruas por causa do frio. 왜 얼어 죽느냐면은 Porque as pessoas congelavam e morriam? 얼어서 얼어 죽는 게 아니에요. Não porque estavam, naquele dia frio, mas porque eles não conseguiam comer direito. 제가 어릴 때 제가 어떠냐면은 E quando eu era jovem, 팔이 아주 가늘었어요. meus braços eram muito finos. 영양이 부족하니까. Minhas pernas também estavam bem finas, porque eu não estava obtendo nutrição suficiente. Mas a minha barriga era grande, 뭐든 씹어 먹으니까요. porque eu estava comendo qualquer coisa. 뭐도 먹고 뭐도 먹고. Eu estava comendo grama, estava comendo qualquer bem mal. 우리 시대가 이 한국을 이렇게 잘 살도록 만들었다고 우리 시대 사람들은 생각해요. As pessoas da nossa geração acreditam que a nossa geração tornou a Coreia rica. 어떤 부인이 이제 그 덜에 자기 남편 그 밥하는 일하는데 그 점심을 가져갔어요. Uma senhora, né? O seu marido estava trabalhando na fazenda, então ela levou o almoço para ele. 뭐 그걸 이고 집에 돌아오는데
E depois que o marido terminou o almoço, ela estava voltando para casa 어떤 사람 누워 있는 거예요. e alguém estava deitado debaixo da ponte. 그래서 그 남자가 완전히 배가 고파서 죽어가고. E aquela pessoa estava morrendo de fome. 그리고 이 부인이 자기 그밥 그래보다 밥이 하나도 없으니까 E ela verificou na tigela e não havia arroz. 자기가 이제 애기 숟가락에 짜가지고 몇 숟가락 그 사람 남자 입에다 넣어줬다 그래. E ela tirou o seu próprio leite materno numa colher e alimentou aquela pessoa. 그 여자가 짜가지고 숟가락에 넣어가지고 남자 입에 몇 숟가락 먹였는데 E aquela senhora colocou o leite materno na colher e alimentou aquela pessoa. 그걸 먹고 정신을 차렸어. E a pessoa acordou depois de se alimentar disso. 집에 돌아왔어요. Então ela voltou para casa 그 집에 나중에 이제 남편이 왔는데 e o marido chegou em casa mais tarde. E ela contou sobre isso. 남편이 그렇게 좋아하면서 E o marido ficou tão feliz e disse para aquela pessoa: Vamos morar juntos, nós vamos se alimentar. 먹여줄게. 그래 그 밥을 먹 그래가지고 같이 집에 일을 그렇게 열심히 해서 친형제처럼 됐다가는 그런 이야기. E aquela pessoa começou a viver na casa deles, né? Trabalharam muito e se tornaram como irmãos. Tem uma história assim. 많은 기근이나 배고픔은 여러분들이 현 시대는 아무리 이해하려도 이해할 수가 없어요. A fome e a pobreza que experimentávamos naquela geração, embora as pessoas se esforcem para entender, não pode entender. 것들이. Não pode entender a fome e a pobreza. 집에 이제 만수가 있는데 Quando eu era pequeno, havia uma colega chamada Manso. 어려요. E ele era um ano mais novo que eu. Eu estava brincando com ele na casa dele. E era a hora do almoço. 그래서 감자를 삶아가지고 E eles estavam cozinhando batatas. 먹는 거예요. E eles estavam comendo batatas. 딴데 쳐다보고 있는데 Eu estava brincando e ficava olhando para o outro lado. 옥수야, 너 감자 하나 먹어라. E o pai do Manso disse: Oksuya, vem aqui, come uma batata. E ele me deu uma batata. 얼마나 고마워. 지금도 안 잊으시는데. E eu fiquei tão agradecido que mesmo agora não consigo me esquecer. 여러분이 안 때렸어요. Houve muitos momentos que eu pude comer na casa do Manso. E é uma história verdadeira. 고마운 거예요. E eu fiquei tão agradecido. 요즘 사람들이 배고픔이 뭔지 이해를 어떻게 하겠습니까? As pessoas dessa geração, como podem entender o que é a fome? Eles não podem entender. 하루 저녁 이따 뭐 바빠 저녁 한번 배고프다. 어제 저녁 한번 배고프다. 그 정도 알는지 몰라요. Talvez você pule a janta e sinta: eu estou com um pouco de fome, mas amanhã eu como. 배고프다 죽었다 아니에요. Eu estou com fome. Estou com fome, vou morrer. Não é assim. Quando a pessoa fica com fome, sabe o que acontece? 보통 병에 걸린 사람이 밥을 먹으라는 이유가 뭐냐면은 Quando as pessoas estão doentes, por que diz para elas comerem? 우리 몸에는 면역 체계가 있는데 É porque sabemos que tem um sistema imunológico no nosso corpo. E o sistema imunológico defende o corpo. 줘야 하는 거예요. E para fortalecer esse sistema imunológico, você precisa comer. 암 환자 입맛이 없어 죽 먹지만 밥 먹으라는 이유 그거거든요. E para os pacientes com câncer, mesmo que você não tenha apetite, eu as mando comer. 체계가 병을 이기면은 다른 모든 약은 몸에 유익하긴 해도 한편으로는 독이에요. Porque se o sistema imunológico prevalece a doença, os remédios serão benefícios para o nosso corpo. 와서 병이 낫기 때문에 좋지만 실제로 약 많이 먹는 좋은 게 아니라고. Mas eles têm um efeito colateral. Então, o remédio que tomamos cura a nossa doença é bom, mas não é bom somente tomar medicamentos. E as pessoas com fome desta era, 안에 얼어 죽거나 배고파 죽는 사람 아무도 없어요. não há ninguém que morra de fome ou congele até a morte em um dia. 그거는 Se a nutrição deles decair, 면역 체계가 힘을 잃기 때문에 porque se o sistema imunológico perde o poder, 실제로 밥이 없어 죽는 건 아니에요. por isso, morrer de fome hoje não é por você não ter comida. 아닌 게 와도 이길 만한 힘이 없으니까 그래 죽는 게 배고파 죽는 거예요. Quando vem a gripe numa semana, por que você não tem poder para superar? Você morre de fome. 가 되면 아무 병도 아닌 시들한 감기에 죽고 그렇게 죽는 거예요. Então, se você passar fome e seu sistema imunológico perder o poder, você pode até morrer de frio. 지금 굶은 사람이 영양실조가 다 됐는데 집더미 같은 데 꿇어앉아 자다 보면은
죽어버린 추위를 못 이겨 죽는 거예요. 면역이 부족하니까요. Então, se as pessoas no inverno, se as pessoas passam fome, né, e o sistema imunológico deles estão realmente baixo, então realmente eles estão ali dormindo de frio e acabam morrendo de frio, né? Então, muita gente, né, nós sabemos que sobre morrer de fome na teoria, né, mas há muitas pessoas que só sabem disso e não conhecem isso realmente na realidade. Então, eu por ter passado fome, eu roubei muito. 많은 걸 알고 있어요. E eu sei muitas coisas sobre a comida. 배가 고플 때 어떤 증세가 일어나고 어떻게 해야 하고 Se você está com fome aqui, qual sintoma você tem? 먹을까 한 거 다 주워 먹고 했고 Então, eu comia qualquer coisa quando estava com fome. 지금 이렇게 보면 너무 제가 화려하게 사는 거예요. E se eu olhar para trás, agora eu estou vivendo tão ricamente agora. 따라끼려고 그런 건 아닌데 Então, hoje de manhã, 아침에 교회에서 밥을 먹어요. eu tomei café da manhã aqui na igreja. 아무도 뭐 밥값 내라 소리 안 하고 해서 E ninguém aqui me disse para me pagar. 또 아낄 겸 E então, a fim de economizar comida na minha casa, né? Eu venho aqui à igreja e como. 너무 맛있는 거예요. A comida da nossa igreja é tão boa. 가 많이 나와가지고 E a minha barriga fica um pouco maior. 하는데 Eu precisava comer menos. 나이가 딱 드니까 자제력이 약해져요. Então, conforme eu envelheço, meu autocontrole fica mais fraco. 바로 결심을 하는데 Eu decidi comer muito menos, 없어지고 mas quando eu vejo a comida, meu autocontrole se esvai. E eu esqueço de tudo, e quando eu termino de comer, eu me lembro novamente. Aqui, o mais importante é que 그것보다 금방 죽는 게 아니고 não é porque estamos com fome que morremos imediatamente. 말을 알아듣는다 다 알아듣는 게 아닌 거예요. E da mesma forma, não é porque ouvimos que entendemos tudo imediatamente. 내게 속하는 건 너희가 다 내게 속했는데 Então Deus disse, porque toda a terra é minha. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희 내 소유가 되겠고 Se guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. 그의 백성들 아 우리 지키자. Então as pessoas disseram, vamos cumprir toda a lei. Ouça com atenção. 말씀 지키면 되겠네. Todos eles disseram, nós podemos cumprir a lei. Correto? 다 그렇게 대답했지 그죠? Todos responderam assim. 입니까? Correto? 그러면 그걸 좀 더 깊이 들어가서 Então, quando pesquisamos, 그 법을 지킬 만한 능력이 되나? temos capacidade de cumprir toda a lei? 유혹을 이기거나 죄를 이기거나 악을 이긴 능력이 되나? Podemos vencer toda a tentação, o mal e tudo mais? 실질적으로 우리가 지키겠다 하려면은 Então, quando realmente queremos dizer que cumpriremos tudo, 지키겠다 이 정도 지킬 수 있어 그렇게 됐을 때 지키겠다고 해야 하는 거예요. quando pensamos profundamente se podemos realmente cumprir tudo, então podemos dizer que vamos cumprir. 하는 법 지키면 되지. Mas essas pessoas pensaram assim, que iriam conseguir somente só cumprir as leis? 그 법을 지키려고 하는 거예요. É por isso que eles estão tentando cumprir a lei. 중요한 것은 A coisa mais importante é que eles não cumpriram a lei. 다 여러분 솔직한 말 율법 다 어겼죠. Todo mundo aqui, sejam honestos, todos não cumpriram a lei. Vocês não conseguem cumprir toda a lei, certo? 어디 아십니까? Os alcoólatras que pararam de beber, como eles dizem? 술을 끊어요. Eles dizem que estão desistindo todos os dias. 마실 때는 끊지 말고 Então, quando ele bebe, ele para novamente e ele bebe. E ele está parando de novo. 끊어요. Então, ele está dizendo que está parando. Então, ele está fazendo isso todos os dias. Se você realmente quiser parar de beber, basta desistir uma vez. 끊는 거예요. Então, quando você diz que desiste todos os dias, isso significa que você é falso, certo? 이 때문에 내가 술 끊으려고 결심을 해도 Então, se eu decidisse parar de beber, 술을 끊고 싶은 마음보다 마시고 싶은 욕구가 더 크면 se a vontade de eu querer beber for maior do que eu querer parar, 술을 끊는다고 결심을 했어요. eu decidi parar de beber. 그 결심을 했는데 Eu decidi. 술을 마시고 싶은 마음이 결심보다 더 크면 Se o coração de você querer beber for maior do que o coração de você querer parar, então você bebe. 내가 가질 수 없어. 다음에 끊을게. Ah, todo esse tempo eu vou beber, eu vou parar da próxima vez. 한 번 더 해요. Então ele está repetindo isso. E ele repetindo 10 vezes. 못 끊겠구나 그래요. E quando ele repete 100 vezes, ele diz: Ah, eu acho que eu não consigo parar, eu não posso desistir. Correto? 끊을게 그래요. Antes ele diga: Ah, eu não posso desistir, vou desistir, vou desistir. Ele diz isso. 맞는지 맞죠?
Eu não bebo, então eu não sei, mas está correto, não é? 대답에 술 마셨다고 욕 안 할게요. Por favor, responda. Eu não vou te culpar por beber. 그럼 그렇게 끊고 싶죠. 근데 안 되죠. Você quer desistir, mas não consegue, correto? Certo é isso? É isso. 우리가 지키려고 해요. Nós tentamos parar. 지키려고 한다고 해서 지켜지는 건 아니다. Mesmo que tentemos, não conseguimos cumprir. 다 지킨다고 했어요. Todos disseram que vão cumprir. 그럼 자기가 지켰어요, 못 지켰어요? Mas eles tiveram sucesso ou falharam? 몇 명 있죠? Quantas pessoas nessa terra que cumprem a lei perfeitamente? 한 명도 없어요. Nem mesmo uma pessoa. 그런데도 사람들은 지킨다 그래요. Mas as pessoas ainda estão dizendo que vão cumprir. 그래요. As pessoas dizem que vão parar com a bebida. 또안 끊고 있다가 다 마시고 난 뒤에 술또 끊어요. Então, quando eles bebem, eles não param. E depois que beberem, eles param de novo. 이틀 또술 끊었어요. Então, depois de beber, ele parou por 2 dias. 이제 또 술 마시는 거예요. E depois de 2 dias, eles bebem novamente. 이제 또 끊고 Então, alguns dias depois, ele para e depois ele bebe. 법을 지키겠다는 거 똑같은 비유가 됐는지 모르겠어요. Então, este é o mesmo exemplo de quando dissemos, né, que vamos cumprir todas as leis. Vocês me entendem? 자기는 지킨다고 하죠. 어느 때 갔을 때 뭘 깨닫습니까? Então, em um ponto, ele percebeu: 술을 못 끊겠구나. ah, por minha conta própria, eu não posso parar de beber. Ah, então eu deveria apenas beber. 이게 술 주전뱅이가 되고 Então, ele se torna alcoólatra. Ele se torna um bêbado. 되니까요. Então, ele tentou parar, mas não conseguiu. 아주 비슷해. E isso é muito semelhante sobre cumprir a lei. 되지 뭐. Ah, eu posso parar de beber. 한 번도 안 마셔본 사람이 Então, quem nunca bebe pensa: 끊지 por que ele não consegue? Por que ele não consegue parar de beber? 달라지죠. Mas quem bebe é diferente. 마시고 술에 취하고 다음에 술에 중독이 되면 Se você bebe, você fica bêbado. 자기 몸에서 술을 부르는 소리가 강하게 아무것도 안 술 소리만 자꾸 들리면 Mas quando você fica viciado e só ouve: quero beber, beber, beber. 안 되는 거야. E ele diz: eu vou parar, mas ele não consegue. 그렇게 해서 술 주전뱅이가 되는 거예요. É assim que todos se tornaram um alcoólatra. 지키는 것도 그래요. O mesmo acontece com quem quer cumprir a lei. 수 없지만까지 술 끊으면 되지 뭐. As pessoas que não conseguem parar de beber, eles dizem: ah, eu posso parar. 술은 한 번도 안 마셔본 사람들은 E as pessoas que nunca beberam 그래서 그게 술꾼이 아니니까 끊는 거 어렵지 않지만은 acham que se eles beberem uma vez, parar é fácil. 보고 술에 참 취해 보고 술에 한번 감각을 익힌 사람들은 Mas se você bebe muito álcool e quando você fica bêbado e se torna um viciado, porque há um forte poder que o leva para a bebida, 각오와 결심을 가진다 술을 끊을 수는 없는 거야. não importa o quão forte tenha determinado, né? Você não consegue parar. Então, um de nossos irmãos disse assim: 우리가 술 때문에 세상을 떠났다. ele disse que seu pai faleceu por causa da bebida. 아버지 어느 날 술 때문에 병이 나가지고 Então, seu pai estava doente por causa da bebida e foi parar no hospital. 며칠 동안 해서 이제 병을 고쳤어요. E ele foi internado e foi curado. 의사가 이제 퇴원한다 그랬어요. E o médico disse para ele quando eu estava voltando: 그러세요. vamos ouvir aqui com atenção. 입에 한 잔만 들어가면 죽습니다. Se você beber um copo de pinga, você morre. 절대 술 마시면 안 돼요. Nunca beba. Assim, eu não vou. 집에 돌아와요. Então ele voltou para sua casa. Ele chamou todos os seus filhos. 얘들아, 의사가 날 술 한 잔 마시 죽는다더라. Filhos, o médico me disse que se eu beber, eu vou morrer. 내가 술 한 잔 마시려 하거든. 너희들은 말려라. Se você me ver tentando beber, por favor, me proíba. Eu também vou me esforçar para não beber. Então, se eu tentar beber, então me amarre. Sim, pai, vamos fazer isso. E eles estavam indo muito bem. 근데 아버지 친구가 해가 됐는데 E depois de um tempo, né, era outono, o amigo do pai estava fazendo aniversário. 두루마기 멋진 두루마기 절대 안 입다가 큰일 나갈 때 있잖아. Os idosos nunca vestem roupas especiais, mas quando estão a uma reunião especial, eles se vestem. 아버지가 잔치집에 간다고 두루마기 입고 나가요. Então seu pai estava vestindo uma roupa especial. 아버지 어디 가십니까? Pai, para onde você vai? 내가 친구 회갑인데 가야지. Ah, meu amigo está comemorando 60 anos, então eu preciso ir. 아버지 안 됩니다. 가지
Pai, não vá. Não, não vá. Porque, 혹시 술 마시고 e se você beber? 네가 무슨 소리 하노? Do que você está falando? 애비를 어떻게 알고 그래? O que você pensa? 죽는 줄 아는데 내가 술 마시겠나? Eu sei que vou morrer, então você acha que eu vou beber? 그 아버지 술인데 가면 안 좋습니다. Paz, pai, mesmo assim. Eu posso ir, eu posso beber outra coisa. 이런데 술 마시겠나? Você acha que eu realmente vou beber? 그런 소리를 하노? O que você pensa do seu pai? 그래서 아들 어떻게 할 수 없어서 그래도 안 가는 게 좋을 건데요. Então, o filho não podia fazer mais nada. 내가 술 마셔 죽는 거 아는데 술 마시겠어. 내 그래 바보가. Ele estava dizendo, pai, fica, mas o pai estava com raiva. Eu sei que vou morrer se eu beber. Você acha que eu realmente vou beber? Então ele foi para a festa. Ele disse a seus amigos: 절대 소원하지 마라. não me deem nenhuma bebida. 올라다 왔는데 난 술 먹으면 죽어. Se eu beber, eu vou morrer. 때로 술 권하면 안 돼. Então não me dê nenhuma bebida. Ok, ok, ok. 딴 거, 감주 먹고 뭐 그런 거 할게. Sim, sim, você pode beber outra coisa. 그래서 잘 놀았어. E eles estavam se divertindo muito. 이제 술판에 보여 술이 한 잔 두 잔 넣는데 자기도 먹고 싶은 거야. Então estava todo mundo bêbado, então ele queria beber. 그래서 얘기했어요. E ele disse: 그만만 마셔보자. deixe-me tentar um pouquinho. Não, você não pode beber. 야, 내가 생명이 죽는데 내 마시겠냐? 만큼 마신다 죽겠나? Você acha que eu realmente vou morrer bebendo um pouquinho? 시골에 친구들이 그러니까 Porque o amigo estava dizendo assim: 아이고 조금만 줘라. sim, vamos dar um pouco dele um pouquinho. E ele bebeu. 아무렇지도 않네. Ah, não é nada. 의사 그 녀석 진짜 날 보고 술 못 마실 거지. 술 마시 죽는다고 그 구라쳤네. Ah, aquele médico, ele mentiu pra mim. Ele disse que eu vou morrer depois de beber. 난 그만 괜히 그래. Ah, eu não sinto nada. Me dá um pouquinho mais. Ah, não. 아무렇지도 않네. 뭐 그래. Eu estou bem. 근데 괜히 나 술 못 먹거라 그래. Ah, aquele médico, que médico? 아 그런데 주위 사람들이 그막 원수 진료 없고 그래서 또 반컵 줬어. Então, os amigos deram, né, um pouquinho mais. 아무렇지도 않네. E ele bebeu e não sentiu nada. 아, 의사 그 녀석 진짜 나한테 공갈치구나. Ah, aquele médico, ele realmente mentiu pra mim. Eu estou bem, olhe pra mim. Me dá um copo. 에이 그래도 괜찮아. Ah, mas eu estou tudo bem. Ele bebeu um copo. Ele bebeu 2 copos, 3 copos. Ele não sentiu nada. 괜히 그랬네 날 지겠지. 술 못 먹어. Então, eu estou bem, mas aquele médico mentiu pra mim. E ele estava bem. 그러다가 마칠 때가 됐어. E quase para acabar a festa. 배가 왜 아프지? Ah, meu estômago, por que meu estômago dói? 내가 죽겠다. 아이고 내가 배가 죽겠다. Ah, meu estômago está me matando, ó. Todos ficaram chocados. 그래 세상을 떠났다. E foi assim que ele morreu. 우리 생각하고 실제하고 차이가 많아요. Há uma grande diferença entre o nosso pensamento e a realidade. 그 어른은 내가 술 먹어 죽기 때문에 권하지 마. 난 안 먹을 거야. Esse idoso disse: ah, eu sei que eu vou morrer depois de beber, então, por favor, não me dê nenhuma bebida. 가야 했어요. Então, ele não deveria ter ido à festa. 조금 더 괜찮으니까 좀더 그러니까 결국 죽은 거야. Ele estava bebendo um pouco, e por fim, ele morreu. 율법을 지키는 것도 그래요. É o mesmo que cumprir a lei. 내가 술 마시면 죽는 거 아면 내가 술 마시겠나? Eu sei que vou morrer se beber. Você acha que eu vou beber? 안 지키면 내가 지옥 간 내가 율법을 어기겠나? Eu sei que eu vou para o inferno se eu não cumprir a lei. Então, você acha que eu vou não cumprir a lei? Então, existe alguma pessoa que consiga cumprir toda a lei? Não. 그들이 하나님께서 우리가 여호와의 법 다 지키겠나이다 했는데 E as pessoas disseram: oh, nós vamos cumprir tudo o que você disser, certo? 했는데 완벽하게 지킨 사람 몇 명 있어요? Mas eles disseram que vão cumprir, mas não tem nenhuma pessoa que cumpriu. Não tem uma pessoa sequer. 율법을 잘 지킨다면 예수님이 오시거나 십자가가 있거나 죄의 형벌 이런 게 있을 필요가 없는 거예요. Se pudermos cumprir todas as leis, então não precisamos de Jesus, não precisamos da cruz. 자기 십계명을 지킨다 주일마다 십계명 봉독하는 교회가 많아요. Então, tem muita gente hoje guardando os 10 mandamentos, né, frequentando a igreja. Não terá outros deuses, 상을 섬기지 말라. não fará ídolos, 황인대 일하지 말라. não tomará os nomes do Senhor em vão, guardará o dia de sábado. 그 율법을 막 주일마다 봉독해요. Eles leem, memorizam esses 10 mandamentos. Por quê?
Porque eles querem cumprir. 지킬 것 같아요. Eles sentem que, se tentarem cumprir, poderão cumpri-los. Mas eles não conseguem cumprir um por um. Vocês entendem? Da mesma forma que eles ficam na bebida. 했는데 생각이 마시고 싶을 때는 마셔도 되겠다는 마음이 들어요. Então ele pensou, eu vou morrer se beber, não vou beber. Mas ele pensa que eu não vou morrer, então ele bebe. 완벽하게 지키는 사람 하나도 없어요. É por isso que não há uma pessoa sequer que cumpra a lei perfeitamente. 해봅시다. Vamos falar sobre isso. 하나님이 창세기 예수님을 보내실 걸 많이 예언을 하셨어요. Sim, Deus planejou e mostrou que ele iria enviar Jesus desde Gênesis, correto? Você sabe disso, certo? 예수님이 오셨어요. Por que Jesus veio? 우리가 죄를 지을 것이기 때문에. Porque vamos cometer pecado, correto? 우리가 죄 안 지으면 예수님 오실 필요가 있어요. Se você não cometeu nenhum pecado, então Jesus precisava vir? 우리는 죄를 지었고 앞으로 지을 가능성이 있기 때문에 Nós somos pessoas que pecam e vamos pecar. 열심히 율법을 지켜 죄를 짓지 말자 하는 건 의미가 없어요. Então não faz sentido dizer, nós não vamos mais cometer pecado. Amém? 우리는 이미 죄를 지은 사람이기 때문에 Então somos pessoas que já pecaram. 어겼기 때문에 Então já falhamos em cumprir a lei. 율법을 잘 지킨다고 해서 죄가 없어지는 건 아니다. Então, assim, não é porque cumprimos toda a lei que o pecado vai embora. 어리석은 방법이다. Então, cumprir a lei é uma maneira tola. 이기 때문에 예수 의 십자가를 바라봐야 한다. Então, somos pessoas que só podemos pecar. E é por isso que precisamos olhar para a cruz de Jesus. Amém? 예수 십자가밖에 없기 때문에 십자가를 바라봐야 하는데 Ele é o único que pode nos salvar do pecado. 이미 우리는 율법을 어겼기도 아무리 율법 지금도 잘 지키 지금도 죄를 하나도 안 짓는다고 해서 율법 어긴 게 해결되는 건 아니다. Como quebramos a lei e cumprir toda a lei de agora em diante não resolve o que quebramos. 예수님의 은혜와 긍휼이 필요한 것입니다. É por isso que precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. Vocês me entendem? 오늘 많은 사람 십계명을 지금도 읽고 있지요. 봉독하고 있지요. Mas ainda existem muitas pessoas que leem e memorizam os 10 mandamentos, correto? Então eu disse a eles, 성경 율법을 지켰다는 사람 얘기 좀 들어라. por favor, pessoal, ouçam. 십계명 돌판을 어떻게 했는지 아느냐? Vocês sabem como eles fizeram as tábuas da pedra dos 10 mandamentos? 집어넣고 Colocaram na arca 뚜껑을 덮어라. e fecharam a tampa. 뚜껑을 열면 큰일 난다. Se você abrir a tampa, é um grande problema. 여러분 그 이스라엘 백성들 뚜껑을 열지 않았어. Então o povo de Israel, eles não abriram a tampa. 그래 거기 보면은 벳셈에서 사람들이 Mas as pessoas de Bet-Semes, 엘리 제사장 때 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스가 있었어요. durante o tempo do sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéias. 만 제사장으로 삼았어. Ele fez somente que os seus 2 filhos fossem os únicos sacerdotes. 제사장 더 뽑아도 되는데 자기 두 아들만 제사장을 삼았어. Ele poderia ter selecionado mais sacerdotes da tribo de Levi, mas ele fez com que seus filhos fossem os únicos sacerdotes. 이젠 방탕한 거예요. E os 2 filhos, eles estavam vivendo de uma forma muito má. 한음을 하고 Eles estavam cometendo adultério, 한 제사가 다 저 재물 드리지 않는 먹으려 가져오라 그러고 eles estavam, né, roubando tudo. 고기 싫어한다 그러고 Eles estavam roubando, né, todas as ofertas de Deus. 두 제사장 아들이 죽어요. 전쟁에. Então, os 2 filhos de Eli, eles morreram na guerra. 또 엘리도 죽어요. E Eli também morre. 저는 가슴 아픈 게 É realmente de partir o coração. 우리가 자기 아들만 말고 다른 사람도 제사장을 길렀어야 했다. Eli deveria ter levantado outras pessoas como sacerdotes também. 저는 제 아들이 복음 전도가 되길 원해서 Eu realmente queria que meu filho se tornasse um pregador do evangelho. 복음 전도를 만들었어요. Então eu fiz dele um pregador do evangelho. 제 아들만 복음 전도를 만든 게 아니고 Não só o meu filho. 다른 사람들도 모두 복음 전도를 만들 수 있는 데가 많이 만들었어요. Eu fiz também várias outras pessoas como pregadores do evangelho. 함께 복음이란 너무 좋은 거예요. Quando eu vejo as pessoas trabalhando pelo evangelho juntos, é muito bom. 김재홍 내 아들 나이가 많고 선배이기 때문에 Como o pastor Imin Char, como o pastor Kim Jae-hong, eles são mais velhos que meu filho.
Eles estão liderando meu filho e apoiando-o. Isso é muito bom. 두 아들만 다른 사람 제사장 안 삼으니까. Isso tem sido muito bom, mas ele só fez seus 2 filhos sacerdotes. 가 하나님 저주받아 전쟁 죽습니다. Durante a guerra, Deus os amaldiçoou e eles morreram. E a Arca da Aliança foi tomada. 그걸 듣고 엘리도 넘어져서 목이 부러져 죽었어. E Eli, quando ouviu a história, ele caiu e ele quebrou o pescoço e acabou morrendo. 두 딸이 있었습니다. E a Arca da Aliança foi para a terra dos filisteus. 덮개뼈 유익한 게 가는 데마다 재앙을 내리니까 돌려보냈어요. E os filisteus, sempre que traziam a arca, né, recebiam a maldição, por isso mandaram de volta. 그거 보냈는데 Eles estavam carregando, né, numa carroça. 사람들이 덮개오늘 기뻤어요. E o povo de Bet-Semes ficou muito feliz quando viu a arca. Mas foi de partir o coração, 하나님만 제사를 만들게 두 아들 죽고 자기 죽고 제사장이 없으니까. porque ele e seus filhos morreram, os 2 filhos morreram, então não havia mais sacerdote. 사람이 없어. A arca voltou, mas não havia ninguém para cuidar dela. 그래서 사람들이 덮개를 어떻게 해야 할 줄 모르니까 As pessoas não sabiam o que fazer com a arca. 야, 그 덮개 안에 뭐가 들어가 한번 보자. Então um deles disse: vamos ver o que tem dentro da arca. 못 보도록 말마 뚜껑을 덮고 Então eles viram a tampa 덮어서 열지 못하겠는데 e tinha anjos, né, cobrindo com suas asas para que não abrissem. 사람들이 그걸 열고 Mas as pessoas de Bet-Semes abriram e viram dentro dela. 70명이 50.070 pessoas morreram. Por quê? 율법 쳐다보지 말라는 겁니다. Porque está dizendo que não é para olharmos para a lei. 말하는 것입니다. Está dizendo para não olharmos para os 10 mandamentos. 그럼 숨 끌지 마. Se dessa maneira você está tentando parar de beber, então não parou. Vocês já ouviram esse tipo de palavras? 들어봤어요? Alguma vez ouviram? 늘 술 끊다 하면 안 끊고 술 마시면 또 술 끊고 술 마시고. Você sempre diz que está parando, mas sempre está tentando, sempre bebendo. Então, se você está tentando parar de beber, então não pare. 율법을 절대 못 지켜요, 우리는. Então, nós nunca podemos cumprir toda a lei. 오늘날 타락된 기독교는 Mas hoje, o cristianismo corrompido, eles estão memorizando os 10 mandamentos. 한다고 가르쳐요. Eles ensinam que precisamos cumprir os 10 mandamentos. 쉽게 하면 지킨다고 했지만 Eles disseram que estão cumprindo toda a lei. 어떤 건 어기고 어떤 건 지키고 그런 건 지킨 게 아니고 어긴 거고요. Então, quando eles cumprem algo e depois quebram, isso significa que você quebrou isso. Você precisa cumprir tudo perfeitamente. 없기 때문에 Por não haver uma pessoa que sequer que cumpriu toda a lei, então precisamos receber a maldição. 사람을 위해서 예수님을 보내서 우리 죄를 사하게 한 그 길을 새롭게 열어 놓으신 거예요. Então Deus abriu um novo caminho, enviando Jesus para nos salvar, que somos as pessoas que não podem cumprir toda a lei. 모세 때부터 Desde o tempo de Moisés. BC 1491년 Então, em 1401 a.C., 쉽게 하면 율법이 나왔어요. quando veio a lei. 약 1500년이죠. Então, cerca de 1500 a.C., 1500. 그 다음에 예수님 오신 지 2000년이 됐으니까 3500년 전에 율법이 내려왔어요. então Jesus veio já faz mais de 2000 anos, então 1500 anos atrás, são mais ou menos 3500 anos atrás que veio a lei. Deus disse para não olhar a lei. Ele disse para olharmos para Jesus Cristo. 그만해서 Mas as pessoas, por serem arrogantes, 있다고 생각하고 então eles acreditam que podem cumprir a lei e que estão cumprindo a lei. 원하지 않습니까? Você sabe o que Deus realmente quer? 답을 보내요. Deus realmente quer esse tipo de resposta. 우린 무지합니다. Deus, nós somos ignorantes. Nós somos tolos. Não podemos cumprir a lei. 를 받아도 할 수 없습니다. Não podemos fazer nada em relação a receber a maldição. Por favor, tenha misericórdia de nós, que permita que somente através do sangue de Jesus Cristo nos salve-nos. 올바른 신앙인 것입니다. Isso é uma vida espiritual correta. 이런 것입니다. Essa é a vida espiritual que Deus quer. 죄를 지으면 자꾸 율법을 지키려고 못 지키습니다. Mas muitas pessoas tentam cumprir a lei, mas não conseguem. 것 아닙니까? É por isso que Deus nos enviou a Jesus. 그게 아니라 Nós não cumprimos a lei. 십자가를 바라보면서 Então temos que olhar para a cruz de Jesus. 벌을 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨으니까
Porque Jesus morreu por todo o nosso castigo que nós deveremos receber. 죄가 씻어진 거다. 이렇게 믿어야 참된 믿음. Então, a verdadeira fé é acreditar que todos os meus pecados foram lavados. 심지어 거기 정신이 빠져서 예수는 십자가도 제대로 보질 못하고 여전히 십자가 못 박혀 죄를 사는데 죄인이라 하는 그런 식의 신앙이 전 세계에 흐르고 있습니다. No tempo global, muitas pessoas estão dizendo que querem cumprir a lei e não olhar para Jesus. 저는 이야기를 했지만 Então, como eu disse anteriormente, 1951년에 어머니가 세상 떠나시고 em 1951 minha mãe faleceu. 형님이 군대 가시고 E um mês depois, meu irmão foi para o exército. 계시고 Meu pai não estava em casa, estava apoiando a guerra. 가서 작은 누님이 10세, Então, minha irmã mais velha, 15 anos, a outra irmã tinha 13 anos. Eu tinha 8 anos. Meu irmão mais novo tinha 4 anos. 저는 뭘 먹을 줄 몰랐습니다. Não sabíamos o que comer. 정말 거의 굶어 죽지 않은 게 다행일 정도로 그렇게 살았어요. Foi um milagre que não morremos de fome. 나이가 11살, 12살, 15쯤 Eu, quando tinha 12, 13, quando fiz 15 anos, eu comecei a roubar a partir desse momento. 그래서 구워 먹고 Eu roubava trigo, cozinhava e comia. Eu roubei batatas, 땅콩 캐 먹고 eu roubei amendoim, eu roubei maçãs. 너무 먹고 싶어서 Eu sabia que era pecado, mas eu queria comer muito. 확실하게 알아. Eu tinha certeza de que ia parar para o inferno porque eu tinha muito pecado. Eu roubei muito, 거짓말을 많이 했어요. eu menti muito, eu cometi maldades. 이제 나는 털면 지옥 가. Eu pensava, agora eu vou para o inferno. 그러다 1962년 E veio 1962, 그 말하는 속죄제사 a oferta pelo pecado da época de Moisés que estamos falando agora. 분명히 예수 십자가에서 내 죄를 죽으셨고 내 죄가 사해졌다는 사실을 깨닫게 됐어요. Eu li essa parte na Bíblia e percebi que Jesus realmente morreu pelo meu pecado e ele levou meu pecado. 교회 목사님도 죄인이라 그러고 Na época, meu pastor na igreja também dizia que era pecador. 이 더러운 죄인이 예수 그리스도의 공로 이름을 받다는 기도하면 늘 그렇게 얘기해요. E também os anciãos, quando oravam, diziam: Ah, esse pecador sujo, imundo, está orando diante de Jesus. Um dia Deus me ensinou: 내 피가 내 죄를 사했다. o sangue de Jesus lavou o meu pecado. 1962년 10월 7일이었어요. Isso foi 7 de agosto de 1962. 내 죄가 사해졌다. Todo o meu pecado foi lavado. 이 교회에 약 150명 되는 성도가 나오고 있었는데 Então, na igreja que eu frequentava, tinha cerca de 150 membros. 제가 그때 토요일 저녁에 성가 연습 마치고 Então, após a reunião de sábado, após o ensaio do coral, 성가 예배 성가 연습을 저 성가대 했으니까 저도요. eu também era do coral da igreja e depois da reunião de oração, 내 사함을 받았던 이야기를 했어요. eu fui para frente e falei que eu recebi a salvação. 깜짝 놀라더라고요. Todos ficaram chocados. 죄 사함을 받아야 한다고 얘기. E eu disse para eles também que eles precisavam receber a salvação também. 우리 같은 동료들이 어이 박 선생 나도 그렇다 어찌해야 되나 뭘 잘 이야기해 주신 분. E muitos membros disseram: Eu também quero, eu também. O que devo fazer? Mas não consegui explicar. Um mês depois, 그 길에서 어떤 여자 선생을 만났어요. 우리 같은 동료인데 andando na rua, encontrei com uma irmã da igreja. 그때 시골에 서로 이제 말로 어이 김 선생 어디 가노? Então, foi na hora que estávamos conversando livremente e perguntei onde ela estava indo. 받아야 돼. Você precisa para receber o perdão dos pecados. 근데 그냥 딱 어이 박 선생 정신 차리라. Foi no momento que ele dizia assim: Ó, senhor pai, que você precisa colocar sua mente no lugar. Você é melhor que o pastor? 그냥 내가 얘기해라. Vá e diga ao pastor. 아니 제가 그럴 처지가 아닌데 Então, realmente, eu não tinha nessa condição de poder dizer isso. 자유롭게 하는데 이게 심하대. Estávamos falando assim livremente sobre essas coisas. 목사님한테 따돌림을 당했어요. Mas a partir desse momento, todo mundo estava me deixando sozinho. 그럴 수밖에 없는 게 목사님도 죄인이고 장로님도 죄인이고 집사님 다 죄인인데 Isso somente podia acontecer porque o pastor estava dizendo que ele é pecador, o ancião estava dizendo que ele é pecador, os diáconos, porque eles pecam. Então, quando um membro diz que é justo, isso não faz sentido para eles. 안에 내 이야기예요. Então, tinha uma sala, eu estava prestes a entrar e eles estavam falando de mim. 웃기는 녀석이야. Ah, o seu pai aqui, ele é realmente um cara muito engraçado. 죄가 없다고.
Eu conheço, ele está dizendo que não tem nenhum pecado? É verdade. 하지만 했으니까. Porque eu e ele fizemos muitas coisas ruins. 그건 아니거든. 죄를 지었지만 예수님이 씻어줬다 그랬지. Eu não disse para eles que eu não cometi pecados. Eu cometi pecados, mas eu disse que fui lavado pelo sangue de Jesus. 중요한 것은 A coisa mais importante é que 이게 출애굽기 19장에서 em Êxodo capítulo 19, 5절에 versículo 5, 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너는 열국 중 내 소유가 되겠고 agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 에 대하여 제사는 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말 이스라엘 자손에게 고할지니라. Vos me serei reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. 7절에 보면은 Se vocês olharem para o versículo 7, 여호와께서 자기께 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8절에 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. No versículo 8, então, todo o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, essas pessoas com certeza ouviram a voz de Deus. E eles disseram que irão fazer tudo. 음성은 들었는데 그 뜻을 알았습니까? 몰랐습니까? Então, eles ouviram a voz, mas eles entenderam o significado ou não? Eles não sabiam. 지금도 율법을 지키려고 하는 사람들은 Então, as pessoas hoje também tentam cumprir a lei. Estão fazendo isso porque eles não conhecem a Jesus Cristo. 율법을 지켜서 정확하게 깨끗하게 될 수 있다면 예수님 십자가에 와야 할 필요가 뭐고 못 박혀야 할 필요가 뭡니까? Se podemos cumprir toda a lei e sermos, justos por nós mesmos, então qual a razão de Jesus virem aqui? Achamos que sabemos, mas há muitas coisas que não sabemos. 그럴 것 같은 사람은 왜냐면 자기를 몰라서 그렇게 말해요. Pessoas que pensam que podem parar de beber, por que estão dizendo isso? Porque eles não se conhecem. Ah, é só simplesmente eu não beber. Ah, eu posso não beber. 그게 아니잖아. Então não é porque eu estou bebendo que eu não vou morrer. Então eu não vou mais beber. 그렇게 알고 있는 거예요. Então você acha que eles realmente conhecem sobre si mesmos? 마시고 싶다고 해서 안 마실 수 있다. 그렇게 몰라서 그렇지요. Então ele está dizendo isso porque ele não se conhece, não sabe. 그래 술 끊다 해보는데 안 되지요. Mas todo mundo diz que vai tentar parar de beber, mas não, todo mundo fracassa. E isso é a mesma coisa que a nossa vida espiritual. Sim, viver bem é muito bom. Sim, viver a verdade é bom. 순종하는 거 좋은데 Então, obedecer e submeter é bom. 좀 더 그 상태에서 조금 더 깊이 들어가면 Mas se você dá um passo além dessa parte, você vai descobrir que você é aquela pessoa que não consegue cumprir toda a lei. Vocês me entendem? 이스라엘 백성 다 지키겠다는 말이 무슨 말이에요? Então, o povo de Israel dizendo que consegue cumprir toda a lei, 다 지키겠다는 말. eles não sabendo disso, é isso, por isso que eles dizem que consegue cumprir. Deixa eu me perguntar, você tentou não pecar? 애써 봤지요? Você tentou se esforçar para fazer o bem? Você tentou cumprir todas as leis? Mas conseguiram? Não, não consegue fazer isso. 모르기 때문에 내가 안 마시려면 안 마실 수 있다고 생각을 했다는 것입니다. Por você não se conhecerem bem, você pensa que se você tentar não beber, você não vai conseguir, não vai beber. 분 진짜 그거는 술 안 마시려고 결심했고 안 마셔. Então, o pai daquele irmão, ele disse: "Ah, eu estou dizendo que eu não vou beber, então eu não vou beber." 내가 술을 마시겠나? 내가 병신이가 나 안 마셔. Se eu sei que eu vou morrer se beber, então você acha que realmente vou beber? Eu não vou beber. 알았습니까? Vocês acham que ele realmente conhecia a si mesmo? Ele não conhece. 마신다고 큰 소리를 치고 Sim, ele gritou, ele disse que não ia beber. Ele acreditou nele. Eu não vou beber. Eu não vou morrer. 나 내가 정신병자. Eu sei que se eu beber, vou morrer. Então eu não vou beber, não sou louco? Eu não vou beber, não se preocupe. Nós todos somos assim. Vamos cumprir a lei. Vou cumprir os 10 mandamentos. Vou fazer as ofertas. Não vou pecar.
Não vamos fazer isso. Não vamos fazer aquilo. Por favor, levante as mãos se vocês nunca decidiram assim. Todo mundo já fez isso. 맞지요? Você já fez assim. Por favor, levante a sua mão se já tentou. 그러니까 Você conseguiu? 됐습니다. Não. 근데 자기를 믿었다는 것입니다. Mas você ainda acredita em si mesmo. 될 걸 알면 Se sabemos que somos incapazes, 가야 하는 게 아니라 então agora não temos que sair e ir adiante com a lei. 나가야 합니다. Precisamos avançar debaixo da cruz, 죄를 지었기 때문에 porque já pecamos. 법을 지켜도 이미 죄인입니다. Por mais, não importa quão bem nós cumprimos a lei, nós somos pecadores. Então aqui ainda estamos pecando e é a cruz que nos salva do pecado. Muitas pessoas, eles acreditam em si mesmos. Eles acreditam em si mesmos. 그것 때문에 Por isso que eles não conseguem fazer uma vida espiritual. O pai daquele irmão, 술 안 마시는 각오하셨는데 ele estava determinado a não beber. E ele faleceu porque bebeu. 어른이 결심이 부족한 게 아니에요. Não é porque ele não tenha determinado o suficiente. Não é que ele não tinha falta de determinação. Nós todos somos assim, mas ele não sabia disso. 그래도 여러분들 난 그래도 그런 사람은 아니라고 생각했습니까? E tem alguém aqui que também deve estar pensando: ah, eu não sou desse nível. Todos nós já pensamos assim, correto? 난 그래도 우리를 너무 몰라서 그래요. Não, então estamos dizendo isso porque não nos conhecemos. 그래서 지금도 십계명 지킨다고 하고 Então, tem tantas pessoas que ainda dizem que vão guardar os 10 mandamentos. Então, diante das Bíblias, da palavra, então realmente eles são muito tolos. 할 텐데 Se Deus quisesse que guardemos os 10 mandamentos, então por que ele disse para não colocar dentro da arca e colocar, fechar a tampa? 날개를 펴서 못 열게 그렇게 한다. Ele colocou outra tampa com as asas dos anjos cobrindo isso. 보지 마는 그런데도 열고 5만 70인이 죽었다. E quando eles abriram, 50.070 pessoas morreram. Devemos saber disso, pessoal. Não acreditem em si mesmos enquanto vocês estão tentando viver a vida espiritual. Ah, eu preciso orar a partir de hoje. Por favor, pense. 기도해야 한다고 기도할 수 있다고 믿지는 마세요. Mas não acredite que se você vai orar porque você pensou que você vai orar. Ah, vamos cumprir a lei. Mas não confie em si mesmo que você não pode cumprir a lei. Por quê? Porque nenhuma pessoa sequer cumpriu isso na Terra. 자기를 모르기 때문에 Porque as pessoas tentam cumprir a lei porque não conhecem a si mesmos. Sim, pode ser que nós não mentimos. É possível que não roubemos. Mas não cobiçarás. 탐 많이 내지 그죠? Todo mundo cobiça, não é? 탐은 낸다 안 한다 하기 전에 미리 돌아버려 탐은 쓰는 마음. Então, mesmo que você pense que não tem cobiça, você tem cobiça. 내는 게 아니라 Ah, não é como se, se eu tivesse cobiça. Então, a cobiça acabou de entrar em você. Ah, isso é tão bom. 가져서 자자. Ah, sim. 하지요. 돈은 훔치자. Vamos roubar. 예, 그렇게 되는 거예요. 우리가 그런 인간이에요. É assim que você se torna. Este tipo de humano que somos. A igreja de Canaã 착한 사람 많지만 tem muita gente boa. 하나님 볼 때 옳은 사람 하나도 없습니다. Mas não há sequer uma pessoa que esteja correta aos olhos de Deus. Então precisamos receber a graça de Deus. E precisamos ser lavados pelo sangue que está na cruz. Não faz sentido cumprir a lei e viver a vida espiritual. Mais uma coisa, nós não nos conhecemos. 끊을 수 있다고 생각하는 사람. As pessoas que pensam que podem parar de beber, 술을 안 마시려고 하면 안 마실 수 있을 줄 아셨죠? aquele pai, ele acreditava que se ele tentasse, não iria beber, correto? 술 마시면 죽는 거야. 술 마시면 안 돼. 난너술 마시면 말려. 난 안 마실 거야. 그랬는데 그러면 자기가 안 마실 수 있다고 생각을 한 겁니다. Ah, se eu beber, eu morro. Então, não me dê nenhuma bebida. Ele acreditou que se tentasse, ele não iria beber. E o filho disse: Meus pais, se você for pra festa, lá tem bebida alcoólica. 만 그렇지만 애도 아닌데 술 마시 죽는 거 아니면 술 마시겠나?
Ei, eu não sou criança. Você realmente acha que eu vou beber? 자기를 믿은 거죠. Ele acreditou em si mesmo. 아버지 돌아가신데 아버지 보십시오. 안 마신다고 마셨잖아요. Então o pai faleceu. Ah, olhe para si mesmo. Você acha que não vai beber, mas você bebe. Então é inútil, não é? 선하게 된다. Então nós mesmos nos tornamos justos, santos. 전부 거짓말. É tudo mentira. 하나님이 그렇게 해주셔야 É o que Deus tem que fazer por nós. 하나님 앞에서 에이 누구 저 거짓말쟁이야. Mas na frente de Deus dizemos que todos são mentirosos. 사람은 As pessoas que podem dizer isso, 안한 사람 그 말 할 수 있어요. pessoa que nunca mentiu pode dizer isso. 할 수 있는 자격이 없어요. Então, não estamos qualificados para dizer isso. 구원을 받아도 Mesmo que sejamos salvos, podemos nos corromper, podemos ser ruins, 할 수 있고 podemos ir contra a igreja. 우리는 그래요. Somos pessoas 술 assim. 마시면 죽는 줄 알면서도 술 마셨잖아요. Mesmo sabendo que ia morrer, ele continua bebendo. 그것만 특이해 그런 게 아니고 우리는 다 똑같은 사람. Não somente aquele idoso, nós todos somos iguais. 잘못된 게 딱 하나 있어요. Mas aquele idoso estava errado em uma única coisa. 죽는 줄 알면 술 마시겠나? Ele disse: Ah, eu sei que eu vou morrer se eu beber. Então você acha que realmente eu vou beber? Ele confiou em si mesmo. 결심에 술 마실 가능성이 있는 나를 몰랐던 거예요. E ele não conseguia se ver bebendo. 여러분 다 타락할 수 있고 Todos nós podemos ser corrompidos. Todos nós podemos cometer crimes. Podemos mentir. Nós podemos roubar. Podemos ser maus. 주님 내게 긍휼을 베푸시옵소서. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, me proteja. 내가 잘할 수 있다고 나를 믿는 마음이 있습니다. Então eu tenho um coração realmente bem alto de fazer o bem. Então um coração arrogante no meu coração. E o povo de Israel não sabia disso. 명하여 다 지게 행하리이다. Eles simplesmente disseram: tudo que o Senhor disser, nós faremos. 됐다면야 Se eles pudessem realmente fazer. 쉬어도 되지요. Então Jesus não teria que morrer na cruz. Então ele não poderia ter necessidade de derramar nenhum sangue. Jesus, por que você está derramando seu sangue? É só a gente não pecar. É só a gente não mentir. 왜 합니까? Então, é só não roubar. Por que eu tenho que roubar? É só não ter cometer nenhum adultério. Não tem meu coração lascivo em meu coração. Não há uma pessoa sequer que pode dizer isso. Com a tentação de Satanás, 여러분도 무슨 죄든지 지을 nós podemos cometer qualquer pecado. 죄를 안 짓고 바르게 살아왔던 게 있다면 하나님의 은혜. Se você não cometeu nada até agora, isso é graça de Deus. Ah, aquele cara está mentindo de novo. Nós não podemos fazer isso. Somos as mesmas pessoas. 하나님은 우리를 위해서 뭘 준비했냐면 Então, Deus preparou tudo. 원하시지 않고 Ele não queria dar a lei para nós. 예수님의 피를 Ele preparou o sangue de Jesus. 필요한 게 아닙니다. Não é a lei que precisamos. 있다면 문제가 안 되는데 Se você pode cumprir a lei, então isso não se torna problema. Mas nem mesmo existe uma única pessoa que pode cumprir a lei. Oh, então eu não posso cumprir a lei. Oh, Senhor. 겸손히 해도 Mesmo que você se haja como se fosse humilde, nós todos somos sujos. Nós somos imundos. 피가 필요하고 É por isso que precisamos do sangue de Jesus. 마음의 주인이 되셔야 하는 필요가 있는 E o Espírito Santo tem que ser o Senhor em meu coração. 참 많은 사람이 구원받고 좋았는데 Tantas pessoas receberam a salvação e eles foram bons. 하고 Mas muitas pessoas estão indo contra a igreja. 횡령했다고 하고 Eles mentem. Ah, pastor, você está desviado. 보면 얼마나 불쌍할까요? Quando eles olham para si mesmos, o quão são lamentáveis. Meus amados irmãos, 믿으려면 quando cremos em Deus, 나를 믿지 맙시다. não vamos acreditar em nós mesmos. 지금까지 하나님의 은혜로 교회에 나올 수가 있었고 Então, com a graça de Deus, nós podemos vir à igreja. Recebemos o perdão do pecado 삶을 살고 있지만 e estamos vivendo como santos. 얼마든지 타락할 수 있다는 것도 알아야 합니다. Mas devemos saber que podemos nos corromper 얼마든지 교회 대적이 될 수 있고 e podemos ir contra a igreja 얼마든지 마귀의 종이 될 수도 있습니다. e podemos ser servos de Satanás. 여러분들은 내가
내가 술을 끊겠다. Então eu vou dizer: ah, eu vou parar de beber. Eu vou cumprir a lei. 우리가 여호와 명령 다 지키겠다. 그게 큰 실수입니다. E todo o povo de Israel disse: nós vamos cumprir a lei. E isso foi um grande erro. 주의 손에 맡깁니다. Mas, ao invés disso, eu, 부시면 por favor, conceda sua graça para mim. 끊을 수 있고 Então eu posso parar de beber. Eu posso te fazer feliz, Senhor. 돕지 아니하시면 Mas se o Senhor não me ajudar, 금방 죄에 빠집니다. eu cairei no pecado. 대부분 사람들은 내가 도덕질 안 할 수 있고 그래 안 하려면 안 할 수 있다고 생각. 그 자체부터 사탄에게 쏘은 겁니다. Tantas pessoas acreditam que se tentarem, podem parar de não roubar, né? Mas 그런 죄인 é aí que você se engana. São as pessoas que só podemos pecar e precisamos ser destruídos. 십자가의 은혜로 죄 사함을 받았습니다. Mas pela graça da cruz, 앞으로도 recebemos o perdão dos pecados. 은혜만 바라보고 산다면 Mas daqui para frente, vamos orar somente pela graça de Jesus. Eu acredito que podemos ser os filhos felizes de Deus. 감사합니다. Muito obrigado.